E eu quero, em primeiro lugar, tirar um engano que entra na cabeça das pessoas. Você já viu alguém dizendo assim: eu não sou Jesus para perdoar, ou eu também sou gente, ou não, Jesus fez, eu não. Irmãos, Jesus ele deixou a sua glória, ele nasceu como gente comum, como gente como nós. Ele era Deus, mas ele não vivia como Deus para vencer as tentações. Ele vivia como um homem, senão Jesus seria um enganador. É tanto que na hora da morte, na cruz, a dor foi tão grande que ele diz: Pai, Pai, por que me desamparaste? Porque ele precisava morrer de uma maneira normal, para que essa morte pudesse fazer valia. E essa figura emblemática aí, não é para você adivinhar não, é porque tinha um espelho, viu? E aí parece que modelo era Jesus o espelho, e aí ficou isso. Diga comigo: Jesus venceu o pecado para que eu possa vencer. Então, nenhuma tentação, irmãos, foi tirada da vida de Jesus. Ele viveu todas elas. Talvez alguém disse: mas uma coisa Jesus não viveu, ele não casou. Também os irmãos se queria demais, né, irmão? Olha, então, ele não casou, irmão, porque ele ia morrer cedo. Mas Jesus foi criado com uma mulher. Jesus passou mais luta do que o pior casamento. Então, essa é a única coisa que Jesus não viveu, porque não podia, seria irresponsável. Ele viveu como um homem, com todas as tentações sexuais, com todos os hormônios que nós sentimos. Irmãos, essa compreensão de Jesus homem, encarnado, esse Jesus homem se tornou dependente do Pai. A grande revelação do cristianismo, que missões leva para as nações, é que Ele é o nosso Pai. O mundo muçulmano não tem nenhum entendimento de Deus como Pai e nenhuma outra religião. É um conceito fora, porque todas as religiões são terrenas. Só o cristianismo vem de uma revelação do céu. Deus é meu Pai. Diga: eu sou filho, diga: eu sou filho. E Jesus, irmãos, o que Ele fez o tempo inteiro foi trabalhar ouvindo o Pai. Ele diz, como eu disse para você aqui em João 5,19: eu vejo meu Pai fazer, e assim eu faço. Esse é o modelo de Jesus simples. E se Ele é nosso modelo, irmãos, nós precisamos caminhar nesse mesmo entendimento. Jesus é o modelo de relacionamento com o Pai. A maneira dele se relacionar com o Pai era ver o que Deus estava fazendo. Esse é o modelo, irmão nosso. O Senhor nos chama para ser confiável. Eu lembrei de vários anos atrás, onde Deus falou meu espírito: e eu lhe chamo para que você se torne confiável a mim. E confiável ao Pai, irmãos, está aberto para obedecer aquilo que é simples nessa caminhada. Porque, irmãos, talvez das coisas mais tristes nossas é que a grandiosidade do que Deus é, a bondade extrema, todos os atributos de Deus que estão à nossa disposição, como estava na vida de Jesus. Mas é quando eu olho Deus como Pai que eu me interesso em obedecê-lo. Os nossos relacionamentos como é que Deus agiria nesse lugar? E olha aqui, irmãos, a maioria de nós vamos buscar Deus quando estamos aperreados, quando estamos com dificuldade e Ele vai nos ouvir. Mas, meus irmãos, qual é a opinião de Deus sobre isso? Jesus é o modelo de relacionamento, porque Ele ouviu o Pai. Talvez uma das coisas mais lindas para afirmar isso é lá em Lucas 3,
quando Jesus, que não tinha pecado, ele foi se batizar, e o batismo é uma característica de arrependimento, e Jesus foi lá numa atitude de servir como modelo. E enquanto ele estava se batizando, diz que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu como pomba, não era uma pomba, mas como pomba, e uma voz declarou: tu és meu filho amado, em quem me agrado. Vamos repetir comigo? Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Essa expressão de Jesus, desculpa, essa expressão do Pai a respeito de Jesus, é porque Jesus se preocupava com o Pai, em saber o que o Pai queria. Ele estava ali em obediência, irmão, caminhando como um pecador que tinha de que se arrepender, e ele era modelo, foi modelo para nós, quando ele não tinha do que se arrepender. O relacionamento de Jesus com o Pai, e esse é nosso modelo, irmãos. Talvez os conceitos errados que nós aprendemos de Deus, as crendices popular, as mentiras, as distorções nos vários púlpitos a respeito de Deus, os modelos que nos foram apresentados. Mas, irmão, pegue o modelo de Jesus. Ele é o nosso modelo, aleluia, de relacionamento. Com Ele nós vamos saber como nos comportar. Pergunte para Ele: Senhor, o que o Senhor faria em meu lugar? Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Pergunte a opinião dele. E eu lembro do dia que alguém disse: pastor, eu nem pergunto, que eu já sei. Eu digo: pois abençoado, faz o que tu já sabe. Nós estamos tão cheios de nós, estamos querendo ir para Deus, para que algo aconteça, quando a nossa obediência é relativa. Queremos de Deus o que Ele tem, mas o nosso modelo de relacionamento não é pensando nele. Diga misericórdia, em nome de Jesus. A segunda característica de Jesus como modelo, irmãos, Ele é nosso modelo de intercessão. Lá em Lucas 6,12, diz que naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Se você continua lendo o texto, diz que ao amanhecer, Ele escolheu os seus 12 discípulos. Volta lá para o 12. Irmãos, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite inteira orando. Jesus Cristo precisava ouvir a opinião do Pai a respeito dos seus discípulos. Você não ora nem 10 minutos, seu fulano, e quer que Deus lhe dê as ideias de riqueza, quer que lhe dê as ideias para você construir uma realidade. Se Jesus passou a noite orando: Deus, eu quero montar minha equipe de trabalho, quem são meus discípulos? Pergunte para Ele, e Ele vai ter prazer em falar com você. Quantos de vós não oraram nem meia hora para perguntar para Deus se essa era a mulher que Ele tinha para você, se era o homem? E agora é esse aí mesmo, viu? Pode pedir a Deus para mudar você. Jesus é o nosso modelo de intercessão, irmãos. Jesus sabe o poder da oração. Jesus sabe o poder da oração. A Bíblia vai mostrar quantas vezes, irmãos, Jesus foi para o monte. Quantas vezes Ele saiu para um lugar para orar, para estar com o Pai, irmãos. E eu sei que todos nós podemos errar nisso. Parece que nós vamos para o Senhor como uma lista do supermercado: Senhor, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu lembro de vários anos eu indo no monte orar, com a minha listinha no papel, sozinho. Passei por baixo de uma cerca e tá. E aí eu vou descendo e eu escuto uma voz suave dentro de mim: você só falou, volta para me ouvir. E eu imagino, irmãos, que nós estamos com pressa demais.
Diga comigo: Senhor, me perdoa, porque eu quero ouvir tua voz e eu não paro para ouvi-la. Às vezes a resposta não vem naquele dia, mas ela virá. Deus me fala sobre isso. Se eu não quero errar nisso. Jesus é nosso modelo de intercessão, e a igreja governa pela oração. Você pode dizer amém? A igreja governa pelas orações. Eu tenho convicção em Deus. Recepção. Eu tenho convicção em Deus. Eu tenho convicção em Deus que Deus está fazendo algo na nação, porque tem gente orando. E sabe o que é que eu descobri? Que Deus permitiu circunstância. Crente que não está orando, esse dia está orando. Crente que nem chorava, está chorando. Eu acho que Deus disse para Gabriel: nós conseguimos. Eles estão orando. E quando a igreja se levanta, o céu responde. Diga comigo: Senhor, eu quero aprender com Jesus a orar. Então, esse homem Jesus, criado por José e Maria, carpinteiro, criado em Nazaré, ele ia conversar com o Pai para ouvir Deus. Em nome de Jesus, que Deus lhe faça alguém de oração. Você pode dizer amém? E olha aqui para mim, não tem ninguém nem aí de trás da câmara, nem aqui nesse auditório, que já seja homem de mulher, homem ou mulher de oração, tão grande o suficiente, que não precise crescer nem aprender. Diga comigo: Senhor, me ajuda. Aleluia. Senhor, me ajuda. Jesus também é o nosso modelo, irmãos, e deixa eu dizer alguma coisa ainda sobre a oração. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, que você orando por ele todos os dias, aquela realidade não seja alterada. Principalmente quando essa realidade que você está orando para ser alterada é algo que é da vontade de Deus. Você pode pegar várias áreas. É da vontade de Deus que seu filho tenha uma experiência com Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus não destinou ninguém para o inferno não, viu, irmãos? Todos nós somos destinados para o céu. O capiroto sem futuro é que não quer. Irmãos, quando você ora pela salvação de uma pessoa, você está em concordância com aquilo que é a vontade de Deus. Não amarele não. Não esmoreça nisso. Tem coisa que você não sabe se é vontade de Deus. Mudar para outra cidade, abrir empresa, que empresa. Tem coisa que nós não sabemos. Mas aquilo que é a vontade de Deus, se garanta. E vá declarando que a Bíblia manda você declarar. Vá verbalizando. Porque a oração é concordar na terra com aquilo que Deus concorda no céu. E se eu sei que aquilo que eu estou orando na terra é o que Deus concorda, pode arrochar. Suas palavras, como diz a apóstola Valnice, milhões são sementes, e cada semente lançada, regue elas, porque pouco a pouco essa realidade vai ser mudada, porque você é uma mulher de oração ou um homem de oração. Jesus é o nosso modelo. Aleluia. Você pode dizer amém? Nós governamos pela nossa oração, irmãos. Mas Jesus também é nosso modelo de crescimento. É impressionante, irmãos, como o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 3:18, vamos ler comigo, mulheres, vão lá. Cresçam, porém, na graça. Qual a palavra que tem aí, né, na versão NVI? Na King James, meu filho, bota bem aí. Na King James tem uma palavra diferente. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. É como se ele dissesse assim:
Antes de muita coisa que você quer, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Irmãos, e é tão forte, Jesus com 12 anos no templo, discutindo Bíblia com aquele grupo de homens entendidos. Jesus crescia no conhecimento. Mas irmãos, cresça na graça de Deus. A graça que é o favor de Deus. A graça é a palavra símbolo do Evangelho. A graça é quando nós não merecíamos ter vida e Ele nos deu. Misericórdia é quando a gente merece morrer, Ele não nos mata. Graça é quando eu não mereço algo, Ele me dá. A graça não é uma permissão para o pecado. Não, a graça é uma permissão para a liberdade. Cresça nesse favor de Deus. Irmãos, e quando a gente vai caminhando na vida cristã, irmãos, a fé deve lhe deixar mais livre. Não irresponsável, mas mais livre. Eu imagino, irmãos, que do jeito que as crianças gostavam de estar com Jesus, as pessoas precisam gostar de estar conosco. A religião, ela mata, mas uma pessoa religiosa que vive na graça de Deus, do favor de Deus, e que quer crescer nisso. Jesus é o modelo de alguém que cresce nessa beleza do Evangelho. Aleluia. O Evangelho nos dá liberdade e santidade. Diga comigo, liberdade e santidade. Essa graça de Deus, irmãos, ela vai me colocar o desejo de me afastar do pecado. E nesse desejo de me afastar, a cada dia eu vou me parecendo com Jesus. E a cada dia eu vou ser santo e vou ser livre. Diga, Senhor, eu quero crescer. Eu quero conhecer no conhecimento do meu Senhor. E é claro, irmãos, que quando eu estou falando aqui desse conhecimento, ele não pode ser fora da Bíblia, viu, irmãos? Por favor, não invente uma Bíblia. A maioria das seitas e das heresias, elas nascem de uma invenção. Tem gente inventando muita coisa. Não, irmãos, eu vou crescer naquilo que o Espírito Santo vai falando comigo. Eu não estou dizendo para você que Deus não pode lhe dar uma experiência. Sim, mas essa experiência precisa ter respaldo na Bíblia. Diga comigo, eu vou crescer como Jesus cresceu. Com 12 anos, irmão, Jesus já era modelo de crescimento. Decida crescer nele. Irmãos, e esse clima de final do ano, você que é minha ovelha, você que está em casa, em nome de Jesus, eu não quero que você encontre mais culpa do que alegria. Mas não deixe de encontrar alguma responsabilidadezinha, não. Sim, eu quero crescer no decorrer dos anos, mas eu quero crescer. Você pode dizer amém? Eu quero crescer, eu quero romper. Senhor, me ajuda a vencer a mim mesmo. Jesus é esse modelo de crescimento. Interessante que Jesus, irmãos, cresceu em sabedoria, em estatura e em graça diante dos homens e diante de Deus. Isso está lá em Lucas 2, o versículo 51 e 52. Leia comigo aí, homens. Então, isso é Jesus. Vamos lá. Então foi com eles para Nazaré. O que é que Jesus era? Obediente. Agora olha o que diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Diga comigo: Senhor, me dá graça diante de ti e diante dos homens. Repete, diga: Deus, me dá graça diante de ti e diante dos homens. Irmãos, eu imagino que aqui não é só oração, mas é um estilo de vida. É um estilo de vida. Domingo você escutou uma palavra do céu sobre o novo nascimento. Graça é um favor. Deixe de ser antipático. Deixe de ser chato. Diga: Jesus, eu quero ter graça. Me dá graça para entrar na vida das pessoas. Graça, esse favor.
Talvez não seja eu falar muito, nem eu falar pouco, mas Deus me dá graça diante das pessoas. Eu tenho uma ovelha que foi fazer doutorado em outro país, e a supervisora dele, ela muito fechada para as coisas de Deus, completamente ateia, mas ele dizia: Deus, me dá uma palavra para essa mulher, Deus me ajuda, me dá uma graça para eu poder falar um pouco de ti. E os meses foram se passando, me parece que foi 2 anos, mas um dia ele acordou e veio ao seu coração uma palavra, e ele criou coragem, chegou perto dela e disse: eu queria saber se eu posso lhe dizer algo que eu senti hoje. Eu não vou lembrar direito da palavra, mas quando ele entrega a ela aquela doutorona, pós-doutorada, começa a chorar. O dia anterior ela tinha recebido o resultado de câncer, e aquela palavra que Deus deu para aquele homem era a maneira de Deus alcançar o coração dela. Olha aqui para mim, Deus é que trabalha, e você diga: Deus, me ajuda, me dá graça para entrar nesses lugares, amém? Me dá graça para que eu possa chegar a essas pessoas. Não tem portas fechadas para o Evangelho. Você pode dizer amém? Não existe portas fechadas para o Evangelho. Eu vou adiantar logo aqui. Jesus é nosso modelo de foco da missão, e eu quero tirar um engano que você talvez já tenha ouvido. Outro dia eu ouvi um pastor da Nova Aliança dizendo que todo mundo em Imperatriz já foi evangelizado. Isso é um engano, irmãos. Muita gente em Imperatriz já ouviu crente falar muita coisa, mas tem muita gente nessa cidade que ainda não conheceu o plano de salvação na sua linguagem. Tem muita gente que nunca pisou numa igreja. Tem muita gente que não tem nenhum amigo crente. Diga comigo: Senhor, eu quero ser como Jesus, focado na missão. Irmãos, e quando nós estamos falando aqui de missão, essa é a tarefa da igreja, de levar o Evangelho. Alguns são enviados para outros países, para outras comunidades, para outras cidades, mas nós somos missionários onde estivermos. E eu lembro, irmãos, do entendimento que eu disse para algumas pessoas: você que está aqui alcança alguém que eu não posso alcançar. Cada um de vós tem um envolvimento com pessoas que o outro não tem. Foque nessa missão. A Bíblia diz lá em João 4 que Jesus estava, no versículo 34, os discípulos disseram para Jesus comer, e Jesus disse para ele: a minha comida, vamos ler comigo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus estava dizendo isso porque tinha uma mulher que ele estava falando de Jesus para ela. Ele estava explicando o plano. Então, irmãos, Jesus disse: eu tenho um propósito. E eu sei, irmãos, que cada um de vós, nas suas ocupações, no seu dia a dia, é possível que você esteja tão focado no que você tem para fazer, que deixa de cumprir o que Deus diz que você é. Cada um de vós aqui tem uma palavra, cada um de vós tem um afeto, cada um de vós tem um jeito. Olha o que Jesus diz em João 9:4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Diga misericórdia. Olha aqui, irmãos, o dia é hoje, amém? Sabe qual uma das piores sensações de um pastor ou de um líder?
É quando tem alguém na UTI, que a família liga, e que por alguma razão a gente não pode chegar, e daqui a pouco a notícia diz: morreu. Uma sensação ruim, porque uma oportunidade vai passar. Uma oportunidade vai passar. Irmãos, os apóstolos, um dia, eles estavam curando, e eles deram ordem, lá em Atos 4, no versículo 19 e 20. Eles disseram a Pedro que eles não podiam mais evangelizar. E Pedro disse, e João disse: julga os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Versículo 20: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Vamos repetir? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nesses dias passados, todos vós tinham uma opinião política. Nesses dias atuais, todo mundo tem uma opinião sobre os times de futebol. O país para os técnicos assistir o jogo. Irmãos, todos nós vamos ter oportunidade em algum lugar. E graças a Deus nós somos brasileiros. E tem dois exemplos de ser parecido com Jesus nisso. De ser parecido com Jesus. Nós temos os leprosos lá da Samaria, lá em 2 Reis 7, do 3 a 9. A Bíblia diz que um grupo de leprosos, eles disseram: se nós entrarmos na cidade, vamos morrer de fome. Se eles deixarem entrar, que eu acho que eles não iam deixar. E já que nós estamos aqui, nós vamos lá nos arameus. Se eles não matar, a gente vai morrer mesmo. E o versículo 9, eles chegaram lá e estava toda comida, ouro, tudo. O Senhor tinha mandado um grande som, e todos os assírios tinham ido embora. 2 Reis 7, 9. Então disseram esses leprosos: não está certo o que estamos fazendo. Hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até o raiar do dia de amanhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Irmãos, esse senso de responsabilidade desse grupo de leprosos, ele está dentro de nós. Tem uma notícia dentro de nós extraordinária da salvação, do perdão dos pecados. Tem uma notícia extraordinária do que é viver com Deus, que eu preciso levar para as pessoas. E ela não é por pena, irmãos, é porque toda pessoa precisa ouvir. E em João 4, a Bíblia conta de uma mulher evangelista, de uma maneira extraordinária. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro lá no poço. Aliás, ela foi buscar água meio-dia. Quem é de antigamente, se buscava água meio-dia na fonte, não é de manhã. Mas como possivelmente essa mulher não tinha marido, vivia amigada, era uma meia prostituta, ela não podia se encontrar com as outras mulheres. E ela foi meio-dia e lá encontrou Jesus. E quando ele falou da vida dela, ela disse que deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, e disse a cada um deles: vinde ver de um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E a Bíblia diz que os samaritanos vieram, e no final, lá no versículo 42, os samaritanos disseram: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Igreja, Jesus era focado numa missão. Igreja, nós precisamos saber que pastores, líderes, nós trazemos a visão de Deus, treinamos, capacitamos, mas irmãos, você é boca de Deus para falar do Evangelho em qualquer lugar. Aleluia.
Há uma campanha grande que o pastor Clécio Bandeiro gerou, que é Eu Posso Orar por Você. Irmãos, dificilmente uma pessoa rejeita. Diga comigo: Senhor, eu quero focar na missão, eu quero seguir teu exemplo. E esteja aberto para isso, irmãos. Talvez você diga: pastor, é muito rápido, é corrido. Irmão, uma fala sua desata na vida de alguém. Uma fala sua coopera para alterar algo na vida de alguém. Diga comigo: eu sou missionário. Ou você queira ou não, é. Se você nasceu de novo, aleluia, você é missionário. Talvez ela seja uma palavra simples que você vai entregar para alguém. Talvez seja um desejo de oração. Entregue. Eu lembro de uma coisa muito simples da Johanna, minha filha, quando ela tinha na média de 6 anos. Aqui no Shopping Timbira, nós entramos numa loja e quando eu olhei, tinha uma senhora abraçada com a Johanna e chorando. E eu saí rápido e perguntei: o que é, senhora? O que é? E ela se recompôs e disse: essa menina disse uma frase que me abençoou nesse dia, eu estava precisando ouvir. Eu digo: ela falou o que para a senhora? E ela disse para mim, olhou para mim e disse: senhora, Jesus te ama. Diga comigo: Jesus te ama. Ô irmão, tão simples, mas tão poderoso na vida de alguém. O evangelho vem pelo ouvir. Abra sua boca, declare algo. Declare algo. Irmãos, eu tenho 3 entendimentos de Jesus como modelo nosso na área de missões. Primeiro, nós vamos fazer algo prático sobre missões, como eu já lhe disse. Desejo que cada um de nós vamos ajudar a sustentar um missionário. Mas, meus irmãos, que cada um de vós tenha uma lista de pessoas que você ora por ela. E que cada um de vós esteja aberto para declarar uma palavra na escola, num local de trabalho. Compreenda que o Senhor nos levantou para alterar uma realidade, para mudar uma realidade. Muitas pessoas precisam ouvir de Jesus. Não só pessoas afastadas, mas pessoas precisam ouvir através de mim o que Jesus é capaz de fazer. Ele é o que perdoa pecados, mas Ele é o que traz a verdadeira alegria. Ele é o que traz sentido de existência e dá direito à eternidade. Em nome de Jesus, 90% de vocês que estão aqui são gordos espiritualmente. Daquele de 130 quilos para lá. De muita coisa que você tem. Abra a boca. Ajude pessoas. O que você tem é muito precioso. Seja focado na missão. Tem alguém que conheceu Jesus nesse ano através de você. Tem alguém que chegou do batismo através de você. Tem alguém que você orientou. Irmãos, e essa vontade de ser usado por Deus, irmãos, ela vem de todas as maneiras. Se você tiver uma disposição, o céu vai lhe ajudar. O céu vai lhe ajudar. Lembro de muitos anos atrás, naquele telefone de discar, Deus deu uma ideia para a pastora Etienne. Ela não era pastora ainda. Ela: eu vou discar bem aqui. O número que cair eu vou orar. Invariavelmente tinha alguém lá do outro lado. Eu estou ligando para orar por você. Eu decidi em uma época na minha casa, também com telefone fixo, tinha muitas ligações erradas. E eu decidi: nós vamos transformar essa coisa chata numa coisa boa. Todo telefonema errado, eu dizia muito ligeiro: você tem Bíblia na sua casa? O quê? Você tem Bíblia na sua casa? Pessoa: não, eu tenho. Oh meu Deus, começava a chorar. E um dia eu ganhei o Henrique e toda a família dele para Jesus, a partir de um telefonema errado. Tive o privilégio de batizá-lo. Sabe por quê, irmãos? Glória a Deus. Até hoje
com exceção daqueles ladrões que ligam para a gente, né? Aqui é da Clara, aqui é da Tinha, estão perdoados. Mas olha, irmãos, às vezes não dá para evangelizar. Olha aqui, você carrega algo precioso, amém? Estamos num país livre, ninguém vai brigar com você se você falar uma palavra. Olhe para alguém, declare algo. Primeira coisa é, você vai estar diretamente investido em missões. Segundo, você vai estar orando por alguém. E terceiro, esteja aberto, diga: Senhor, me usa. Você pode ser tímido como o irmão Israel, mas fala. Você pode falar alto e não ser tímido como vários dos outros que eu tenho aqui. Você tem mais liberdade para chegar. Jesus é o meu modelo de relacionamento com o Pai. Deus está fazendo algo na família. Chegue lá, irmãos, observe o que Deus está fazendo. Se chegue, você está orando por uma situação, vai chegar uma oportunidade em que você vai poder falar, em que você vai poder orar. Eu tenho uma pessoa que a oportunidade que ele tinha era na casa do sogro. Ele dizia: eu posso orar pela comida? E depois ele começou a botar os filhos. E é impressionante, irmãos, como naquela casa que ainda não se converteram o sogro, a sogra. Mas antes de todo mundo comer, vamos pedir fulano, ora aí, meu filho. Irmãos, nós temos algo extraordinário. Quando eu quis ganhar minha mãe para Jesus, e ela disse para meus irmãos que ela confiava na minha oração, e um dia ela me pediu: meu filho, eu estou preocupado, eu quero mandar um dinheiro para minha irmã, que estava num lugar que não tinha banco, não tinha. E ela estava chorando, porque ela sabia que minha irmã estava passando necessidade. E ela disse: meu filho, ora. Ele disse: minha mãe, eu não vou orar não. Ela abriu o olho assim: mas eu vou pedir a Johanna para orar. Johanna, ela tinha uns 7 anos, a 8. Minha filha, ora aí por tua prima. E a Johanna disparou a orar. Quando terminou, minha mãe estava chorando, porque aquela menina de 7 ou 8 anos sabia falar com Deus que minha mãe não sabia. O que você tem parece pouco, mas é o suficiente para que você abençoe alguém nessa cidade. Você pode dizer amém? Diga comigo: eu vou seguir o modelo de Jesus. Irmãos, Deus está trabalhando o tempo inteiro. Se junte a Ele. Se junte a Ele. Se junte a Ele. Talvez das coisas mais fortes que Deus me disse é: seja confiável a mim. Irmãos, aquilo que eu escuto de Deus, eu sigo. Já lhe contei isso várias vezes, mas vou lhe contar mais uma vez. Eu estava um dia na chácara. Essa semana eu encontrei com a mãe dele. Ele está em São Paulo. Mas esse homem foi líder de célula na Nova Aliança do Bananal. Uma benção, não sei como é que está hoje. A mãe dele está em São Paulo. Mas eu senti de Deus: saia da chácara, saia daqui, saia daqui. Era a irmã Sônia. Eu digo: irmã Sônia, eu não sei o que é, mas eu vou Imperatriz. E quando eu entrei no carro, eu senti que eu ia dar carona para alguém. Eu limpei o banco do carona. E logo eu vi um homem na beira da estrada com as coisas de roça. Fez um sinal e ele entrou no carro. E quando ele entrou, eu comecei a falar do amor de Deus para ele. E perguntei se ele gostaria: você quer entregar sua vida para Jesus? Quer que ele perdoe os seus pecados? E ele disse sim. Então eu parei o carro, fizemos a oração de confissão, orei por ele e nós fomos continuando rumo ao Bananal. Ele chorava e ria, ele chorava e ria, ele chorava e ria. Eu digo: por que você chora e ri? Ele disse: você não sabe. Tem 2 horas atrás que eu estava na roça, num desespero muito grande. Eu me ajoelhei, levantei minhas mãos para o céu e disse: Deus, se tu é Deus mesmo, existe e me ama, manda alguém hoje falar do teu amor para mim. Glória a Deus. E Deus me achou naquele dia. Deus me achou naquele dia. Ganhamos ele para Jesus.
E ele ganhou muitas almas para Jesus. Olha aqui, irmãos, quem trabalha é Deus. Você se junta a Ele. Se junta o que Deus está fazendo. Observe o que é que está acontecendo. Tem uma doença, tem uma mudança. Chegou um vizinho para perto de você, saiu lá do meio da família dele. Essa pessoa está aberta para conhecer, está aberta para ouvir de Jesus. Ainda tem gente que não vem para a igreja porque ele acha que tem que ser convidado. Todo crente sabe que você não precisa ser convidado. Mas tem gente que fica acanhado de vir. Eu tenho uma senhora que hoje é missionária e ajudou a construir talvez quase 100 templos no Brasil. Essa senhora nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Durante muitos anos ela planejava matar o cara que matou a filha dela, o marido, o genro. Matou a mulher com 8 meses de grávida. A criança escapou, ela criou. E foi uma dor muito grande, muito grande, muito grande. E lá no meio da dor, ela estava em Paulo Afonso, na Bahia. Ela foi para o fundo do quintal, com aquela dor muito grande, a mistura de vingança, de ódio, de dor. Ela disse: Deus, grandioso Deus Pai, tira essa agonia, me socorre. E ela disse que sentiu uma paz muito grande e venceu todo aquele negócio. Voltou para o Recife, botou um revólver dentro da bolsa e disse: vou matar esse infeliz. Não sorria mais para ninguém, não abria para ninguém. Eu tinha uma crente evangelista, uma mulher de Deus, não chegava perto daquela mulher porque ela não se abria. Mas ela começou a dizer assim: grandioso Deus Pai, acende uma luz. Porque ela tinha usado isso há 11 anos atrás. Ela passou a vida inteira querendo conhecer aquele que ela invocou no dia de uma grande dor. E ela dizia: grandioso Deus Pai, acende uma luz, eu quero te conhecer. Ela era costureira, começou a costurar para uns crentes da Nova Aliança. Estou brincando, eram outros. Os cabas não pagavam ela nunca mais costura para crente. Tropa de caba veaco, raça de gente que não vale nada. Acaba logo com todos os crentes, né? Então agora ela criou mais uma barreira. O único contato dela com o crente era para costurar. Agora uns não pagaram ela, mas o Eterno, um dia, costurando, ela escutou uma voz: a luz está acesa. Ela disse: ei, menina, minha filha, vê se tem uma luz acesa aí. A dita menina, neta que ela criou, que já tinha 10 anos, disse: mãe, não tem não. Ela continuou costurando e daqui a pouco ela ouviu uma voz dizendo: a luz está acesa. Minha filha, veja aí, procura um dos quartos aí, se tem alguma luz. Ela dizendo: já disse, mãe, não tem luz acesa. E a terceira vez veio de novo: a luz está acesa. E ela disse: eu vou atrás de um crente. Eu vou atrás de um crente. E ela foi na casa de um crente, ficou com vergonha, mas ela sabia que alguém precisava falar de Jesus para ela. Ela voltou com algumas coisas lá, uns CDs, umas coisas. A menina, essa neta dela que ela tinha criado, disse: mãe, tu quer virar crente, é? Pois eu sei como é que faz, ajoelha bem aí. Pegou o livrinho dos Gideões Internacionais, abriu no Salmo 51, em cima da cabeça dela, leu todinho e disse: se levanta, agora tu é crente. Ela sabia que aquilo não era muito certo, e ela disse: domingo eu vou para a igreja. Irmãos, daquele dia, durante 2 meses, todo domingo acontecia uma desgraça na casa da irmã Josefa. Um dia o carro virou do menino no bujão, todo domingo. Ela notou que tinha algo espiritual. Muito corajosa, pernambucana, ela disse: hoje, se algum de vocês morrer, morre. Mas eu vou para a igreja quando chegar o enterro. Eu vou para a igreja hoje. O marido disse: que igreja? Ele disse: não sei. Ele disse: vai para aquela da ladeira. Quando ela vai saindo, chega o último impedimento. Irmão Agaci e Maria da Penha, que também não era crente: o que é que vocês vêm fazer? Quero conversar contigo. Pois pode conversar com o Valdeci, porque eu vou para a igreja. Não, então que igreja? O Valdeci disse que é para aquela da ladeira. Depois a gente te leva.
e deixaram Josefa na porta da igreja. A distância para a entrada do templo é como fosse para o final desse altar. Ela nunca tinha entrado na igreja de crente, a menina está perto dela. E ela disse: minha filha, entra como? Faz pelo sinal? E ela disse: mãe, entra na cara de pau. Mas ela disse: aqui era a entrada da igreja. E ela ficou na porta. E ela dizia: eu vou voltar, porque não sei, eu não fui convidada, não conheço ninguém. E ela disse que a recepção, escutou a recepção? A recepção foi meu pai na fé. Um homem veio de lá e disse: a senhora quer sentar? Eu encontro lugar para a senhora. E sentou uma mulher de cabelo grisalho. E o eterno, que é maravilhoso, eu começo o culto e resolvo soltar. Resolvo não, veio na minha mente uma expressão que eu nunca soltava. Eu disse: meus irmãos, graça e paz, tarará. O grandioso Deus Pai, nós estamos na tua presença. A expressão que ela falou mais de 10 anos saiu da minha boca. E ela diz: aqui é o lugar, aqui é o lugar, aqui é o lugar, aqui é o lugar. Essa mulher se converte, em menos de 2 meses ganhou toda a família. Fomos plantar a igreja no sertão, e até hoje está no sertão. Olha aqui, irmãos, quem trabalha é Deus. Quem passou 10 anos dizendo grandioso Pai foi Josefa. Nós só estávamos ali porque foi Deus que trabalhou. Foi Deus que foi na casa dela e disse: a luz está acesa. Quem trabalha é Deus. Nós só nos juntamos a Ele. Pergunta o que é que Deus está fazendo lá. Senhor, tu está fazendo o que aqui no meu escritório, na minha loja, na minha escola? Onde é que o Senhor está trabalhando? Talvez um movimento de gente. Gente, nós queremos orar esses dias por a direção da escola. Não, eu não gosto desse movimento. Vigia, crente, te junta. Junte, porque Deus está trabalhando. Deus trabalha o tempo todo. Entre nessa missão. Quem trabalha é Deus. Chega alguém no seu trabalho e diz: mulher, eu tive um sonho. Pô, me conta aí. Mulher, um sonho estranho. Estranho para ela, você discerne na hora. Mulher, esse sonho está dizendo isso. E é mulher. Pô, vamos dizer aqui, talvez não seja esse significado, vamos concordar comigo que vai ser feita a vontade de Deus. Eu quero orar na tua casa. Eu posso ir na tua casa uns 3 dias, uma vez por semana, orar. Quem trabalha é Deus. A gente se junta a Ele. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você é agente de Deus nessa cidade. E você não está aqui para ganhar dinheiro, para crescer, para ficar bonito, para ter filhos. Você está aqui para cooperar com o avanço do reino de Deus, para levar a gente para o céu, para povoar o céu, para sacar do inferno os que estão lá. Diga comigo: eu vou orar por pessoas, e eu vou abrir minha boca para declarar coisa na vida das pessoas. Aleluia. Irmão, onde você andar, que viu um bicho assim, ó, andando igual eu, é gente. Pode chegar perto. Conhece? É gente, pode chegar perto. Ele não morde não. Seja ousado nisso. Seja ousado. Já fui ousado demais, irmãos, em levar pessoas para Jesus. Eu teve um discípulo, irmãos, que ele teve vontade de fazer uma coisa. Ele estava no hotel e disse assim: desce e caminha. Aí vinha a voz dizia: agora vira a rua direita. Ele virava: agora desce no outro quarteirão. E ele foi caminhando. O que é, Senhor, que o Senhor quer? Agora para, olha para cima e grita: Jesus te ama. Ele: Jesus te ama. E o Senhor disse: grita de novo: Jesus te ama. E o Senhor disse: grita de novo: Jesus te ama. Ele disse: tá bom, agora volta para o hotel. Ele estava pregando na igreja do bairro. Na outra noite que ele está pregando, quando ele faz o apelo, muitas pessoas vêm, mas uma moça vem à frente e disse: eu estou aqui porque ontem à noite, em torno de 11 horas da noite, que eu estava pensando em me matar, uma voz
gritou lá do meio da rua: Jesus te ama. E ela é parecida com o pregador de hoje, é parecida com a voz do Senhor. Irmãos, talvez não faça sentido para você, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Se junte a Ele. Se essa vontade não é pecado, se ela não vai matar ninguém, faça. Chegue lá, haja na vida de alguém. Jesus já mandou você dar dinheiro para uma pessoa? Já. Não é possível. Não é o cão não, viu? Você vê um homem trabalhando e você sabe que o trabalho é pouco, e Jesus manda você dar um dinheiro para aquele homem. Ele começa a chorar e você diz: foi Jesus que mandou você dar esse dinheiro. Quantas vezes eu já voltei: o que é isso aqui? Jesus mandou lhe dar esse dinheiro, senhora. Uma senhora com um carrinho, com um monte de ferro para vender, num lugar que tem lá na rua Ceará. Eu passei, o Espírito Santo: volta, faz a curva e volta, acha a mulher. Para ela, ficou meio assustada. Eu digo: calma, senhora, eu vim entregar esse dinheiro que Jesus mandou entregar. Aleluia. Diga comigo: Deus me tem nessa cidade. Sacode quem está ao seu lado e diga: Ele tem a nós nessa cidade. Ele tem a nós nessa cidade. O nosso modelo é Jesus, irmãos. Jesus parava com a quenga, com a rapariga. Jesus sentava com o menino. Jesus sentava com o fariseu. Jesus sentou com aquele ladrão infeliz. Nem morreu em paz, ele morreu. Jesus parava por pessoas para mudar o destino delas. Ele tem você, irmãos. Você tem você. Você pegou um Uber, você foi para a faculdade, você pegou um ônibus, pegou um avião. Um bichinho que anda de duas pernas é gente. Entrega uma palavra para ele. Pergunte para ele: você pode orar por ele? Diga comigo: Jesus é meu modelo. Aleluia. Eu estou focado na missão. Aleluia. Você acha que Jesus salvou você, bonitão e bonitona, foi só para ir para o céu? Que conversa, menino. Lá já tem anjo demais. Ele nos salvou nessa terra, foi para a gente se juntar a Ele no que Ele quer fazer. Ele quer montar o reino de Deus na terra, quer mudar a mentalidade. Ele quer trazer o céu para a terra. E o céu já está dentro de você. O céu já está dentro de você. O céu já está dentro de você. Se junte a Deus. Abra sua mão. O pastor Feitosa disse que os confins da terra é um lugar longe que o evangelho não chegou, mas tem os confins da terra que é seu vizinho, que o evangelho não chegou para ele. Isso também é confins da terra. É a pessoa que está do seu lado. É um confim. Os confins, alguém que precisa de você. Diga comigo: Senhor, eu não vivo para mim mesmo. Jesus é o meu modelo. Você pode dizer amém? Fique em pé, por gentileza.